Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal que está valendo até hoje. Ela é considerada a Constituição Cidadã. Nessa Constituição há um programa, um projeto de país, que seria basicamente um Estado democrático de direito. O que seria um Estado democrático de direito? Seria uma democracia na qual todos os cidadãos têm direito à voz e voto e, portanto, o direito de participar ativamente das decisões. Isso foi a inauguração de um novo modelo para o Brasil depois de 500 anos de história, na qual os povos indígenas, especialmente, muito sofreram, como nós já falamos aqui. No artigo 1º dessa Constituição consta, no parágrafo único, que todo o poder emana do povo, todo o poder vem do povo, que o exerce diretamente ou na forma de representantes eleitos nos termos da Constituição. Né? No artigo 3º, a gente tem também que o projeto desse país é promover o bem de todos sem qualquer discriminação. E que a gente tem no artigo 4º também o princípio, no inciso 3º, da autodeterminação dos povos. Esse artigo ele fala sobre as relações do Brasil com outros países. E quer dizer mais ou menos que o Brasil não pode dizer aos outros povos, aos outros países, quem eles são ou quem eles não são. Consta aqui, portanto, que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, não pode dizer para os argentinos que eles não são argentinos. E, ao mesmo tempo, há uma possibilidade de entendimento de que, na sua relação com os povos indígenas, o Estado brasileiro não pode dizer que os Mura não sejam Mura, ou que os Wempi não sejam Wempi, ou que os indígenas do Maranhão não sejam indígenas, os ressurgidos, os Canela, né? No artigo 5º, a gente tem todos os princípios mais importantes dessa Constituição. Basicamente, a gente tem aqui como parágrafo único que o papel do Brasil é converter-se numa república federativa justa, onde prevaleça a liberdade e os valores da igualdade. A gente tem também que todos são iguais perante a lei, sem discriminação, sem distinção, sem diferenciação de nenhuma natureza. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na lei maior do país, que é a Constituição Federal, constam princípios que amparam vocês, povos indígenas. Basicamente, consta aqui que vocês, povos indígenas, têm o direito pleno a serem cidadãos brasileiros e que, para serem cidadãos brasileiros, vocês não precisam deixar de ser povos indígenas e nem mesmo abandonar os seus costumes, as suas línguas e as suas tradições, como a gente vai ver lá na frente no artigo 231. Consta também que todos são iguais perante a lei, não havendo a possibilidade de se fazer discriminação de qualquer natureza. Homens, mulheres, homens negros e mulheres negras, mulheres indígenas e homens indígenas, pessoas com deficiências e necessidades especiais, pessoas mais pobres, pessoas que moram em qualquer lugar do país, são todos iguais perante a lei. Mas há mais um princípio inscrito aí que é muito importante, que é o princípio da isonomia. Se todos são iguais perante a lei, mas todos são diferentes, as populações são diferentes, e essa diferença é importante e deve ser preservada para que a gente viva numa democracia, uma vez que a democracia pressupõe a participação das vozes diferentes, então é importante que haja diferença, a diferença seja respeitada, porque sem isso não há democracia, né? Dito isso, já que todos são iguais perante a lei, mas todos são diferentes, como fazer com que os diferentes tenham acesso aos mesmos direitos? Há um princípio inscrito aqui na Constituição, que é o princípio da isonomia. Ele quer dizer, basicamente, que se deve oferecer condições diferenciadas para que parcelas da população, ou mesmo indivíduos com diferenças, acessem de maneira igual os mesmos direitos. Um exemplo muito prático disso seriam as filas no banco ou no INSS, nas quais homens brancos, adultos, devem esperar e deixar passar na sua frente pessoas com necessidades especiais, como pessoas cegos, portadores de deficiência, mulheres grávidas e idosos. Porque as condições para o acesso aos direitos estão diferentes. Então, portanto, o Estado deve igualar essas condições. Bom, então, diante de tudo isso, e somente por conta disso, o Brasil pôde consagrar na sua Constituição
com base em todos esses princípios, o artigo 231, no qual a gente lê várias disposições muito focadas na demarcação das terras indígenas, porque havia um entendimento forte de que sem as terras indígenas, os povos indígenas não poderiam continuar vivendo e sobrevivendo na sua cultura, né? Então, com base nisso, a gente tem no caput, na cabeça do artigo, o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, seus costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo, ou seja, sendo obrigação da União, do governo federal, demarcá-las, proteger e zelar por todos os seus bens. Então, assim, a gente vê que o projeto de país que está na Constituição Federal é um projeto que, pela primeira vez em 500 anos, reconhece aos povos indígenas o direito de serem povos indígenas. Em 500 anos é a primeira vez que o Estado brasileiro, o governo, reconhece que os povos indígenas são diferentes e têm direito à sua diferença, têm direito a continuar sendo diferentes. Têm direito, portanto, não somente à sua língua, mas também à sua organização social, lembrando do princípio da autodeterminação dos povos. Esse princípio vai ser muito importante quando a gente for falar da OIT 169. Esse projeto de país também prevê que todos sejam iguais perante a lei, não obstante, sendo diferentes, as pessoas são diferentes, elas precisam de condições diferentes para ter acesso aos direitos que devem ser universais, iguais. Um exemplo disso é a legislação que a gente chama de infraconstitucional. Lembrando que a Constituição é a lei maior do país, né? É a lei que rege tudo o que acontece no país. Abaixo dela existe a legislação infraconstitucional. E essa legislação deve obedecer tudo que está na Constituição, especialmente os 5 primeiros artigos, que são o que a gente chama de pirâmide de Kelsen. São as cláusulas pétreas, aquelas cláusulas do contrato que estão escritas em pedra e não podem ser mudados. São os princípios e fundamentos da Constituição. Um exemplo de legislação infraconstitucional é a Lei Arouca, a lei que assegura aos povos indígenas o direito a uma atenção diferenciada. Ou seja, os povos indígenas têm direito à educação, mas essa educação não pode desrespeitar suas línguas, seus costumes, suas tradições, sua organização social. Tudo isso visa assegurar que os povos indígenas sejam considerados cidadãos brasileiros como todos os outros, iguais em direitos, porém não devem ser desrespeitados em sua diferença. São iguais, mas diferentes. Então, isso é muito importante. Somente os povos indígenas que podem dizer no que eles são diferentes, como eles são diferentes, quem são, como vivem e como se organizam. Isso está na lei máxima do país. E deve-se notar que está nessa Constituição, que faz agora, em outubro, 30 anos, né, muito recente, e ela está pela primeira vez em 500 anos. Mas no Brasil, assim como em muitos outros países, não vigoram, não estão valendo apenas as constituições. As constituições são as regras máximas, as leis máximas de cada país. Mas existem normas, como as convenções internacionais, que, uma vez assinadas, assim que o país assina, valem como lei do país. É o caso da participação do Brasil na Organização Internacional do Trabalho, a OIT. É uma organização que reúne vários países do mundo, quase a maioria deles, e que serve para chegarem a acordos a respeito de leis internacionais de direitos humanos, muito focadas no trabalho, mas não só nisso. Em 1989, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, lançou a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção foi lançada em 1989, com a participação do Brasil, que faz parte dela, e foi assinada pelo Brasil em 2004. Assim que o Brasil assina uma convenção internacional como essa convenção fica numa posição muito especial. Ela fica quase que no mesmo plano da Constituição. A Constituição é a lei maior do país e as convenções internacionais ficam logo abaixo das constituições, valendo quase como a Constituição. Ficam acima, portanto, de todas as outras leis. Em termos técnicos, isso quer dizer que a Convenção 169 da OIT
é infraconstitucional, porém supra-legal, abaixo da Constituição, acima das outras leis ordinárias. Então, se alguém um dia disser para vocês que a Convenção 69 é uma lei dos países estrangeiros ou dos gringos e que não vale para o Brasil, isso é juridicamente mentira. A Convenção 69 da OIT vale como lei do Brasil, tá bom? No artigo 2º já dessa convenção, que foi assinada pelo Brasil em 2004, a gente lê que a autoidentificação como indígena ou tribal deverá ser considerada critério fundamental para a definição dos grupos sobre os quais se aplica essa convenção. Lembra que a gente falou do princípio da autodeterminação? Auto, eu mesmo ou nós mesmos. Determinação, dizer quem somos e como somos. Autoidentificação é mais ou menos o mesmo conceito, tá? Tudo que está aqui na Convenção 69 visa assegurar basicamente, especificamente, de uma forma mais detalhada, a participação dos povos indígenas nas medidas tomadas pelos governos que assinam a Constituição. Lembrando que o que é uma democracia? É um modelo de governo no qual todo o poder vem do povo. Portanto, é um modelo de governo focado, embasado na participação do povo. Como os povos indígenas são diferentes e como os povos indígenas têm direito a serem diferentes, se fez necessário assegurar condições para que essa participação dos povos indígenas seja igual em direitos a de todos os outros cidadãos, ou seja, todo indígena, todos os povos tribais tradicionais têm direito a participar da vida democrática, assim como eu, que sou um homem branco da cidade, certo? Mas como esses povos são diferentes, a participação deles deve ser diferenciada, justamente para respeitar a sua cultura, sua organização social e suas tradições. Com base nisso, há aqui vários artigos na OIT 169, e o mais importante para nós aqui é o artigo 6º. No artigo 6º consta que os países que assinaram a Convenção 69, como o caso do Brasil, estão obrigados a consultar os povos interessados, ou seja, vocês, por meio de procedimentos adequados, e, em particular, de suas instituições representativas, sempre que sejam previstas medidas administrativas ou legais que os afetem. Consultar é ouvir. Então, aqui está dizendo que os países que assinam a convenção estão obrigados a ouvir os povos indígenas, não é de qualquer maneira, é por meio de procedimentos adequados, antes de fazer alguma coisa que os afete. Ouvir é fazer o quê? Garantir que os povos participem. Procedimentos adequados, aqui numa convenção internacional, significa que não é de qualquer jeito, que o governo não pode chegar, escolher um tuxal, escolher um cacique, dar um diploma, como a FUNAI fez agora, e dizer, você responde em nome de todo o seu povo, porque eu escolhi, e você autoriza fazer essa obra, essa hidrelétrica, essa estrada. Não pode. Há necessidade de procedimentos adequados. Tá? Outra coisa que aparece aqui também é que, no artigo 7º, os próprios povos indígenas vão ter o direito de definir as suas prioridades, participando de maneira adequada, sendo consultados de maneira adequada sobre como o governo deve fazer leis e medidas para esses povos. Assegura, basicamente, a convenção, a participação de vocês na democracia, assegura a cidadania de vocês, mas sem desrespeitar as diferenças que vocês têm, sem desrespeitar a autodeterminação. Em 2007, o Brasil assina também a Declaração da ONU sobre Povos Indígenas. E nessa declaração, a coisa fica mais fortalecida ainda quando se fala em autogoverno. Lá fala que os povos indígenas, além de terem direito a se autodeterminar, dizer por si mesmos quem são e como são, e se autoidentificar, e, portanto, só os povos indígenas é que podem dizer se tem direito ou não ao OIT 169, portanto, ou à consulta prévia, né? Consta lá também que vocês têm direito ao autogoverno, que é o direito de continuar governando, levando a vida política interna de vocês e na relação com o país, de uma maneira que só vocês é que vão poder definir. Se são os tuxaus que decidem, se são só os caciques, se são só os pajés, se são só os homens e as mulheres, só vocês é que vão poder dizer, conforme a gente está trabalhando nas oficinas.
tá? Então, além disso tudo, a Convenção 69 da OIT está muito amparado o direito que os povos indígenas têm de serem consultados de maneira prévia, livre e informada. Mas vamos pensar numa coisa aqui rapidinho antes de ouvir o que o Zwampi tem a falar para a gente. Se os povos indígenas, e somente eles, têm direito a dizer quem eles são, como eles tomam decisões, quem é que manda ali, basicamente, né? Como que eles se organizam para viver, para fazer o seu governo. Será que o governo pode dizer como é que vai ter que ser essa consulta? Como é que ele vai ter que conversar com os povos indígenas? Não. Lembrando do princípio da autodeterminação e do autogoverno. Por isso a 8169 fala em procedimentos adequados. A 8169 obriga os governos que assinaram a convenção a consultar, ouvir, perguntar de maneira prévia, livre, informada e de boa fé os povos indígenas antes de fazer alguma coisa, qualquer coisa que afete os povos indígenas. O governo pode dizer o que afeta e o que não afeta os povos indígenas? Ah, isso não vai afetar. Não. Somente os povos indígenas é que vão poder dizer se algo os afeta ou não. O governo vai poder dizer como é que ele tem que fazer essa pergunta, essa consulta. Ah, eu vou falar só com o Tuxal ali da aldeia tal e está resolvido? Não. Só os próprios povos indígenas é que vão poder dizer como é que essa pergunta tem que ser feita. Com quantas pessoas o governo tem que conversar. De que jeito ele tem que conversar. Aonde ele tem que conversar. Isso são procedimentos adequados. A consulta tem que acontecer de maneira prévia, ou seja, antes do governo fazer alguma coisa, tem que ser livre, ou seja, o governo não pode pressionar, o governo não pode ameaçar ou chantagear os povos indígenas, tá? Ele não pode dizer, se vocês não aceitarem a obra da estrada que eu quero fazer, não vai ter escola na aldeia de vocês. Ele não pode colocar uma arma na cabeça de vocês e pressionar vocês, porque essa decisão não seria uma decisão correta, certo? Tem que ser, antes de fazer, livre, ou seja, sem pressão, e tem que informar. Ele não pode consultar vocês, posso fazer um aterro sanitário na aldeia de vocês, sem contar para vocês os prejuízos que isso pode trazer. Ele não pode propor para vocês e perguntar se pode fazer um aterro sanitário, sem contar tudo para vocês. Mentir ou omitir, esconder alguma informação. Ele não pode pressionar vocês e nem perguntar depois de fazer. Procedimentos adequados ficou em aberto na Convenção 69. Por quê? Porque se cada povo tem o direito a ser do seu jeito, tomar decisões do seu jeito, e o governo não pode dizer quem é que manda nesse povo, se esse povo é mesmo muro ou não, como nós falamos, somente cada povo indígena é que vai poder dizer como é que tem que ser a consulta prévia. Procedimentos adequados, portanto, são os protocolos de consulta. Protocolos de consulta são instrumentos que os próprios povos indígenas podem desenvolver, e somente eles, para dizer como eles querem se organizar para tomar decisões quando o governo perguntar de maneira prévia, livre e informada, de boa fé, se pode fazer alguma coisa ou não. Os protocolos de consulta são quando os próprios povos indígenas se reúnem e decidem quem toma decisões. Com quantas pessoas nós temos que nos reunir? Quais aldeias vão fazer parte dessas reuniões? Quantas reuniões são necessárias para a gente chegar numa decisão? É necessário que o governo faça reuniões só com um representante na cidade? Ou é necessário que os representantes do governo venham aqui à nossa terra indígena e conosco expliquem a proposta? Nós vamos tomar a decisão na frente dos não índios, com eles pelo meio, nos pressionando e nos ameaçando? Ou nós vamos fazer primeiro uma reunião onde o governo apresenta a proposta na nossa terra indígena, depois o governo sai, nós fazemos várias assembleias sozinhos ou só uma, tomamos uma decisão ou tiramos dúvidas? É isso que é um protocolo. Diante de tudo isso, eu que tive a oportunidade de trabalhar com o Zwampi lá do Amapá durante 7 anos, participei ativamente, com muita honra e orgulho, da participação do processo de construção do protocolo de consulta e consentimento AMP. É o primeiro protocolo a ser formalizado no Brasil, né? E por conta disso mesmo que eu estou aqui com vocês, hoje ajudando vocês a consolidar o protocolo de vocês.
no protocolo de consulta e consentimento OMP, que foi finalizado em 2014, eles estabelecem todos os critérios sobre como eles querem se organizar para tomar decisões. São as regras desse grande jogo de futebol, cujo processo de consulta, que é quando o governo vai ter que perguntar se pode fazer alguma coisa ou não, seria a Copa do Mundo. Aqui eles colocaram as regras de como eles se reúnem para tomar decisões. Várias coisas muito importantes vão ser ditas pelos OMP nesse filme agora, que eu vou apresentar para vocês, e que eu peço que vocês não reproduzam, porque ainda não há o consentimento deles com relação a essa edição, tá? Esse corte do filme. Mas a mais importante delas é estabelecer os critérios e as etapas da tomada de decisão. Quantas reuniões são necessárias? Aonde essas reuniões têm que acontecer? Elas vão ser só na língua OMP, vão ser só em português, elas terão uma ata, elas serão filmadas. Tudo isso os OMP vão explicar para vocês agora. Cada povo indígena é muito diferente. E os povos indígenas, com o apoio da Rede de Cooperação Amazônica e do Instituto IEPE, onde eu trabalhei, do ISA, têm feito seus protocolos depois dos OMP. Esse é o dos OMP. Já há o protocolo dos povos do território indígena do Xingu e o dos Juruna e Ujá das terras indígenas Paquissamba, na Volta Grande. Há outros, como os Munduruku de Saí Cinza, e eu estou muito feliz de ver esse movimento dos povos indígenas fazendo seus protocolos. Então, eu queria apresentar para vocês a oportunidade dos próprios OMP falarem para vocês sobre o protocolo deles. Só uma coisa que eu gostaria de dizer antes disso é que esse protocolo aqui, ele foi fruto de um processo muito longo, tá? De oficinas, reuniões, assembleias. Não era um processo isolado, era um processo que estava muito associado a vários projetos, formação de pesquisadores, OMP, de professores, projetos que já acontecem há muito tempo, tá? E esse protocolo, ele sistematiza o que os OMP já fazem mais ou menos há 30 anos. Mais ou menos há 30 anos eles já têm discutido e pensado muito sobre como eles querem conversar com o governo. Os protocolos de consulta, esse protocolo de consulta OMP, ele já está mais ou menos ali nos documentos de prioridades que os OMP fizeram, já está no plano de gestão socioambiental, já está no plano de vida, que é o Mocicoa Arancon, tá? E está especialmente nos documentos de prioridades. E aí, por fim, uma última coisa que eu queria apresentar para vocês também, que é importante levar em consideração, é que a participação dos cidadãos na tomada de decisões deve ser contínua, não apenas nas eleições, que é quando a gente elege os nossos representantes. A participação está toda disciplinada pela Constituição, por isso existem conselhos estaduais de meio ambiente, conselhos municipais de meio ambiente, conselhos consultivos de unidades de conservação, como os conselhos dos parques nacionais, conselho local de saúde, conselho distrital, vários momentos e instâncias nas quais os povos indígenas, como os cidadãos brasileiros, podem e devem participar e se fazer ouvir pelo governo antes do governo tomar decisões. Então, o protocolo de consulta, na verdade, é um exercício de estabelecer o que já se faz ou criar uma regra para toda e qualquer tomada de decisão ser prévia, livre, informada, de boa fé, e acontecer antes do governo fazer as coisas que ele quer fazer. Portanto, é importante entender que a participação indígena de vocês, diferenciada, deverá ser regida, ser norteada, sempre seguir o que vocês mesmos pactuaram no protocolo, não só quando tiver um processo de consulta grande, como esse que vocês vão enfrentar pela frente, mas no dia a dia. No dia a dia de vocês, na conversa diária com o governo, é necessário usar as regras que vocês vão estabelecer para a tomada de decisões, conforme a gente vai conversar muito aqui nesse processo de consolidação do protocolo de vocês. Bom, então eu deixo com vocês, os nossos amigos do OMP, a palavra para que eles expliquem para vocês sobre como mais ou menos é o protocolo deles. Eu acho muito mais legítimo. O que nós aprendemos, então, com tudo isso que os OMP nos contam? Nós aprendemos que os protocolos de consulta são instrumentos criados pelos próprios povos indígenas que determinam os critérios de legitimidade das decisões que esses povos indígenas, ou seja, povos e não indivíduos, esses coletivos tomam quando o Estado pergunta para eles
se pode fazer alguma coisa ou não. O que nós aprendemos, então, resumidamente, é que os povos indígenas são entendidos pelo direito como coletivos e que, portanto, a melhor maneira de se tomar decisões coletivas é por meio de consensos. O que são consensos? Consensos são quando todos concordam. Como nós vemos no caso do protocolo de consulta OMP, a ideia do protocolo é fazer com que o Estado ou as empresas ou quem quer que seja que queira fazer alguma coisa na terra deles ou perto, deve se afastar para que eles possam se reunir coletivamente, todos sozinhos, e debater internamente sem que os não índios estejam do lado, ou perto, ou em volta, influenciando, pressionando, ameaçando. O protocolo de consulta é como se fosse uma porta que os YMP e qualquer povo indígena que faça seu protocolo fecham quando há necessidade de conversar para tomar uma decisão. É um meio de evitar que as decisões sejam tomadas sob pressão ou ameaças. É um meio de evitar que conflitos internos aconteçam. É um meio também de fortalecer a organização social interna tradicional, que é amparada pela Convenção 169, pela Constituição Federal e pela Declaração da ONU de 2007, como nós vimos. Como dizem os YMP no seu protocolo aqui, não existe um cacique geral de todos os YMP. Nós não somos um grupo só, somos muitos grupos. Cada grupo familiar tem um chefe e um chefe não manda em outro chefe. Nenhum chefe representa todos os OMP. Quem decide as coisas que afetam todos os OMP é o conjunto de representantes de todas as aldeias conversando entre si. A terra indígena ou as terras indígenas, a etnicidade, ela pressupõe que seja um coletivo, que haja um coletivo, e que, portanto, quando o Estado pergunta para algum indígena, seja ele indivíduo ou instituição, associação, cooperativa, se pode fazer alguma coisa ou não, ele está perguntando para uma parcela dessa sociedade se pode ser feito algo que afeta a todos. Então, esse é o grande aprendizado que os protocolos de consulta nos trazem. Eles consistem num esforço de isolar os agentes não indígenas, isolar os não índios um pouco do contexto, e consistem também numa série de critérios de legitimidade estabelecidos pelos próprios povos indígenas para que eles possam tomar decisões sozinhos, com as portas fechadas, somente entre eles, respeitando os seus jeitos tradicionais de tomar decisão. Se são os pajés, se são os caciques, se as mulheres falam, como as mulheres falam. Muitas vezes as mulheres não falam em assembleias, em momentos de reunião política, mas falam nos ambientes domésticos, nos roçados, onde elas exercem grande força política sobre as tomadas de decisão. Se as decisões são tomadas com pressa, com os não índios pelo meio ali influenciando, pressionando, chantageando, a voz das mulheres será ouvida? Será que esse segmento tão importante de toda e qualquer sociedade vai estar sendo respeitado? Da mesma maneira, as lideranças tradicionais, elas que não têm tanto acesso à escrita, à legislação e que não estão tão instrumentalizadas para participar de reuniões, assembleias, não fazem tão parte do dia a dia das associações. Elas acabam, quando a decisão tem que ser tomada com pressa, como nós vimos que os OMP evitam, elas acabam sendo colocadas para fora. O que o protocolo dos OMP diz? Olha, aqui quem toma a decisão é o conjunto dos chefes ouvindo as comunidades. Então, resumidamente, o protocolo de consulta, ele não deve vir do nada, não deve ser uma invenção do zero, ele deve sistematizar coisas que vocês já fazem, então é importante pensar a respeito de como vocês já fazem, ele deve evitar problemas que vocês identifiquem que aconteçam na tomada de decisão, e os protocolos, eles estabelecem critérios de legitimidade. Protocolou alguma coisa no protocolo, está valendo. Um protocolo de segurança, ele diz qual é o procedimento certo a ser seguido. Então, o protocolo de consulta vai ser o conjunto de procedimentos, de etapas, de critérios que vocês vão definir para que uma decisão de vocês seja válida. Uma decorrência interessante disso é que, ao mesmo tempo em que o governo
e as empresas, os não índios, têm que seguir essas determinações de vocês, elas só funcionam se vocês também seguirem. Então esse é um grande desafio, é criar um protocolo com critérios de tomada de decisão que sejam viáveis, que sejam critérios que vocês já pratiquem, que estejam mais ou menos no dia a dia de vocês, mas, sobretudo, que fortaleçam as modalidades tradicionais comuns de vocês de tomar decisão, que fortaleçam a cultura de vocês, que fortaleçam a organização social de vocês. A ideia, então, é fazer com os protocolos com que as decisões sejam coletivas, porque elas não podem ser tomadas por indivíduos, já que elas afetam a todos, fazer com que elas sejam válidas e, portanto, uma atitude do governo muito comum não é válida, porque consiste em chegar para um indivíduo e perguntar: olha, a gente quer fazer alguma coisa na terra indígena, beleza? Pode ser? Isso não é válido quando tem um protocolo, porque o protocolo é que vai dizer: olha, não é assim que se consulta os UMP, não é assim que se consulta os MURA, não é assim que se conversa com a gente. Tem etapas, tem regras, tem critérios, tem jeitos de fazer. No protocolo dos OMP, eles colocam aqui as regras mínimas que as reuniões entre os OMP e o governo devem seguir. É mais ou menos um passo a passo, estabelecendo as etapas de um processo de consulta e os critérios. Quem tem que estar nessas reuniões, aonde essas reuniões têm que acontecer e tudo mais. Mas o mais importante de tudo é: fechem as portas um pouco. Quando é necessário que um casal que está de repente brigando chegue a um bom termo, chegue a um consenso, chegue a um acordo para que pare de brigar, qual é a melhor coisa a fazer? É evitar que os vizinhos e que os parentes fiquem no meio da briga ali, não é? É a mesma coisa. É necessário que os povos indígenas tenham tempo e espaço para que possam tomar suas próprias decisões, dos seus próprios jeitos, sem a interferência e a pressão direta de tantos não índios, como sempre tem sido. Basicamente, fechar as portas, mas nos momentos adequados. Abrir as portas em momentos formais para ouvir a proposta, depois fechar as portas para tirar dúvidas e chegar a algumas considerações, depois abrir essas portas novamente para tirar mais dúvidas, e assim vai. Por fim, uma coisa interessante a dizer é que todos os protocolos que têm saído até agora, eles estão se focando na tomada de decisões por consensos, ou seja, ou todo mundo concorda ou não acontece alguma coisa. Mas lembrando, cada povo indígena tem o direito de fazer o seu protocolo do seu jeito. Então, competirá a vocês, caberá a vocês definir se vocês, não chegando a um consenso, vão para votação e tudo mais. Por fim, a última coisa mesmo, agora para fechar, é a seguinte: quando a decisão que vocês tomarem num processo de consulta que segue as regras do protocolo for tomada, quando vocês tomarem uma decisão, essa decisão vai ter que valer. Muito se tem perguntado a respeito disso. Se nós, MURA, decidimos que queremos alguma coisa ou não queremos, essa decisão pode ser ignorada? Não, ela não pode ser ignorada, ela tem que ser seguida. Lembrando que a OIT 169 e a Constituição Federal são leis máximas do Brasil, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, isso também tem responsabilidades para o coletivo. A gente sabe que é difícil tomar decisões coletivas e que muitas vezes algumas pessoas se sentem chateadas ou ressentidas porque a sua opinião não foi a opinião do coletivo, da maioria. Mas é importante que vocês encontrem um bom caminho para que as decisões do coletivo, as decisões consensuais, sejam seguidas, mesmo por aqueles que não concordaram. É necessário que as regras desse futebol aí sejam não só para o governo, não só para os não índios, mas sejam seguidas por vocês mesmos. Então, desejo muita sorte, vamos em frente com o processo e eu estarei aqui para ajudar, é uma grande honra.